Olá, eu me chamo Carla e esse é o canal A Espirituosa. Se vocês gostam de temas como assombrações, sejam bem-vindos a esse canal. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da história de um dos edifícios mais icônicos da cidade de São Paulo e um dos mais mal assombrados, o Edifício Martinelli. Considerado símbolo da edificação paulista e o maior arranha-céu da América Latina, o edifício passou por uma crise nos anos 60 e 70, onde virou abrigo de prostituição e casos de assassinato, e até os dias de hoje dizem que um espírito vaga pelos corredores do edifício. Conheça a história do edifício. Giuseppe Martinelli era um imigrante italiano que se mudou para o Rio de Janeiro no final do século XIX e com muito trabalho construiu um império de exportação no Porto de Santos. Mas ele tinha um sonho de ser engenheiro civil e decidiu criar um grande edifício na capital paulista. Isso como um presente para a cidade que o acolheu e o transformou em um embargador. O prédio começou a ser construído em 1924 com um projeto inicial de 13 andares, o que já era um absurdo para a cidade na época, onde os edifícios não passavam de 5 andares. E conforme ia construindo, Giuseppe ia se empolgando e aumentando cada vez mais o projeto, muitas vezes a pedido da própria população. Então aí o edifício chega aos seus 25 andares. Na época foi até aberto um inquérito para ser provado que o prédio realmente não ia cair. E mesmo sendo comprovado que o prédio não ia cair, a obra foi embargada só para não ter mais nenhum andar. Foi aí então que Giuseppe construiu uma casa de 5 andares no terraço do prédio. Essa casa ficou conhecida como a Casa do Conde. Isso foi somente para o prédio chegar a 30 andares e ser conhecida como a maior construção da América Latina. E apesar de todo o êxtase com a construção, Giuseppe não conseguiu pagar pelo prédio e teve que financiá-lo com uma empresa italiana. Mas essa empresa acabou trazendo muitos problemas com a Segunda Guerra Mundial. E foi aí então que a União toma o edifício e muda o nome para Edifício América. Nas décadas seguintes, o governo acabou entrando em decadência e o prédio acabou sofrendo um abandono terrível. Por conta da baixa dos aluguéis no centro da cidade, acabou trazendo pessoas de classes mais baixas. E foi aí que ficaram conhecidos os cabarés que funcionavam no subsolo do Martinelli. E as escadas passaram a funcionar como verdadeiros antros de prostituição. O prédio literalmente virou uma favela vertical. Em 1947, um crime brutal foi cometido contra um garoto judeu chamado Davidson. Violentado e estrangulado, ele é jogado no poço do elevador pelo assassino conhecido como Meia-Noite, que logo depois foi preso e confessou o crime. Em 1950, foram os primeiros anos em que o abandono ficou muito significativo. No depoimento de José Francisco Cascone, que trabalhava numa joalheria no 19º andar, ele diz: das 8 às 17 horas havia atividade exclusivamente comercial, com a circulação de clientes de joalheiros e de alfaiates renomados, que entravam pela rua Líbero Badaró. Mas a partir desse horário até às 7 da manhã era um completo e perfeito prostíbulo, onde corriam soltas as drogas, bebidas e o comércio do sexo. Os elevadores não eram usados e as escadas eram usadas como passarela para os mais absurdos desfiles de prostituição. E com o passar dos anos, a degradação fica maior. Com o tempo, os suicídios começam a aparecer e os crimes começam a ficar mais frequentes. Outro caso de maior repercussão foi nos anos 60, da menor Márcia Teresa, que foi estuprada por 5 bandidos e morta dentro de um dos apartamentos do edifício. E conforme os próprios moradores iam tomando conta do prédio, a higiene ia ficando cada vez mais decadente. Há relatos que o lixo era jogado no poço dos elevadores. A quantidade de lixo era tanta que já chegava até o 6º andar.
Diziam também que por causa de todo o lixo acumulado, o prédio tinha um cheiro muito forte e alguns também diziam que esse era o cheiro da morte. Segundo o relato de João Alves Vieira, um antigo frequentador do centro da cidade, ele disse: "Dava muito medo de passar perto do edifício. A gente sempre escuta histórias terríveis de lá, cada uma pior que a outra." Devido ao constante abandono e à frequência de prostitutas e traficantes, foi aberta uma igreja no 17º andar, com o nome de A Igreja do Deus Vivo, fundada pelo pastor Sinésio Cagliari e por sua esposa, a missionária Elza Cagliari. Isso foi como um último recurso para recolher almas perdidas que tanto frequentavam o prédio. O Conde Martinelli, mesmo depois de conseguir sua fortuna de volta, tinha muita vergonha e muito ódio de sua obra. Sua filha conta que quando ele tinha uma viagem de negócios a São Paulo, ele fazia de tudo para não passar nem perto do prédio. E ver que sua maior obra e a tentativa de criar um marco para a capital tinha virado uma favela vertical, abandonada e com cheiro de morte. O prédio então ia ser demolido nos anos 70. Mas o atual prefeito, Olavo Setúbal, entrou com um processo de revitalização e recuperou o edifício, que passou a ser da Prefeitura de São Paulo. Reformou o edifício por completo e até instalou alguns órgãos públicos lá. E também vendeu alguns andares para grandes empresas. E foi durante essa grande reforma que foram encontrados nos poços dos elevadores ossadas humanas e restos humanos, junto com todo o lixo. E aí, gente, esse seria o fim do tormento do Martinelli? Nem tanto. Até os dias de hoje contam que é visto uma garota loira pelos corredores, com uma roupa branca, com o cabelo cobrindo o rosto. Alguns contam que ela não tem rosto. Será um espírito preso pelas tragédias ocorridas no edifício? Há quem diga também que o 8º andar é todo mal assombrado, principalmente no final da década de 90 e início dos anos 2000, onde esse andar era totalmente desabitado. Perguntaram a uma funcionária da limpeza que foi transferida para esse andar e ela respondeu que no começo foi bem difícil, ela sentia uma sensação estranha. E ela disse também que esse andar era bem mais frio que os outros. E várias vezes os funcionários da limpeza e os assessoristas contam que ouvem barulhos estranhos nos andares e também chamadas suspeitas no elevador. O elevador é chamado num certo andar. Quando chega nesse andar, a porta abre e não tem ninguém. O tempo passou e a construção de um sonhador italiano até hoje causa medo e espalha terror na imaginação das pessoas. Hoje em dia, o prédio é aberto a visitas turísticas, podendo subir até a casa do conde e contemplar a belíssima vista que tem da cidade. E aí, gente, será que indo até lá a gente consegue presenciar algo sobrenatural? Então, gente, eu vou combinar um negócio aqui com vocês. Vocês me ajudam e eu trago um conteúdo legal para vocês. Assim que o canal chegar a 100 inscritos, eu vou lá no Martinelli fazer um vídeo para vocês. Vou filmar tudo e vou mostrar tudo. Quem sabe a gente não vê essa garota loira aí em algum corredor, né? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like. Lembrando que nós vamos ter vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira. Não perca nosso próximo vídeo. E, gente, não esqueçam de deixar um like no vídeo. O pessoal tá assistindo o vídeo e não tá deixando like. E esse like é muito importante pra mim, tá? E não esqueça, gente, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, tá bom, gente? Beijo, gente. Até mais.